Conversando sobre filosofia, política e artes, tecemos o cotidiano, transmitimos realidades. Olá, este é o programa Realidades. Meu nome é Daniel Rodrigues, professor do CE, UFPE, e o nosso tema de hoje não é nada mais, nada menos que democracia e o judiciário. Um tema um certo espanhoso, mas aqui a gente está com duas pessoas maravilhosas para ajudar. Queria apresentar para vocês que estão nos ouvindo a professora Antonella Galindo, é professora associada de Direito Constitucional da UFPE, doutora em Direito aqui pela UFPE, com estágio doutoral na Universidade de Coimbra. É atualmente vice-diretora da Faculdade de Direito de Recife, né, o CCJ, da UFPE, sendo a primeira mulher trans a ter sido eleita para um cargo de direção na instituição. Muito obrigado pela sua presença e também com a gente aqui para discutir esse tema nada menos espinhoso, né, democratização no judiciário, que o desembargador Fábio André de Farias, desembargador do Trabalho da TRT, da 6ª Região, ex-procurador do Ministério Público do Trabalho, ex-metroviário, bacharel em Direito e Psicologia. Bem-vindos, e eu vou começar logo com uma provocação, né? Porque senão fica sem graça. A gente teve esses últimos dias a nomeação do indicado pelo Supremo Tribunal de Cristiano Zanin, e interessante que a votação dele, por ser indicado, né, digamos assim, para um presidente do campo popular, né, chamado esquerda, né, lato sensu, né, ele vai ter uma série de votações no STF que ele vai divergir desse campo. Por exemplo, ele votou contra, né, o princípio da insignificância do furto, né, de até R$100. Votou favorável em manter o uso da maconha como crime. Votou contra a criminalização da LGBTfobia, entre outras pautas do movimento, né? Então, essa contradição que todo mundo debateu na área do direito, na área da política, eu queria começar a discutir. Afinal, como é que funciona, né? A gente tem, digamos assim, são 7 nomeados, né, do campo popular, por Dilma e por Lula, e são 4 nomeados pelo um campo mais neoliberal, do próprio Bolsonaro. Como é que se dá essa construção dessa representação desses projetos no Supremo Tribunal, né, nas votações e na sua composição? E aí eu vou começar com a professora Antonella. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Daniel. Boa tarde a você, ao desembargador Fábio Farias, a Bárbara, a todas as ouvintes, todos os ouvintes. É um grande prazer, uma grande felicidade de estar aqui discutindo essa temática que é objeto também de minhas reflexões como professora de Direito Constitucional, que você mesmo falou. Então, para mim, refletir principalmente sobre o STF é um labor cotidiano, é algo que eu faço no meu dia a dia, como professora, como pesquisadora, né? Ler decisões do Supremo é sempre uma missão, às vezes difícil, mas é uma missão que eu tenho como alguém do campo. No que diz respeito a essas nomeações, é preciso que nós tenhamos em mente que o Supremo Tribunal Federal, ele, tal como o restante da magistratura, o cargo é vitalício, e que a partir do 2º grau, essa vitaliciedade, inclusive, é imediata. Então, isso difere para alguns países em que o Tribunal Constitucional não é um órgão exatamente de cúpula do judiciário, e sim um órgão quase exclusivamente voltado para questões constitucionais, e que os juízes ou ministros desses tribunais, como o caso da Alemanha, de Portugal, Espanha e vários outros países, aqui também na América Latina, o caso do Equador, o caso da Colômbia, eles exercem mandato. Então, nós temos um mandato, às vezes, de 6 anos com recondução, às vezes um mandato mais longo, como é o caso da Alemanha, de 12 anos sem recondução, mas, assim, essa rotatividade termina sendo maior, algo que o nosso Constituinte não optou, não fez essa opção. Então, o Constituinte, na verdade, manteve um modelo muito parecido com o norte-americano, que é um modelo em que o presidente da República escolhe alguém de sua própria, digamos assim, alguns vão dizer assim, ele tira do colete um nome, né? E esse nome
que deve cumprir os requisitos de notável saber jurídico, reputação ilibada, está dentro da idade, né, de entre 35 e 70 anos, atualmente, pelo que a Constituição estabelece, e submete esse nome ao Senado, que vai reprovar ou não, mas o histórico é sempre de aprovações. As últimas reprovações que o Senado fez foi ainda no século XIX, então é mais de 100 anos que não há esse tipo de reprovação. Então, muitas vezes é uma incógnita do que esse ministro, independentemente do presidente que o nomeia, como ele vai se comportar. Porque como ele não exerce mandato, então não há um compromisso prêt-à-porter com um determinado número de pautas. Nós temos, na verdade, um certo histórico que esses ministros têm, do ponto de vista das suas decisões, de alinhamentos ou não a determinadas teses, o que é algo complexo também no direito, porque às vezes você tem hoje está muito em voga aquela história de dizer liberal na economia, conservador nos costumes, mas as pessoas, elas não são nem sempre, e os magistrados também são assim, nem sempre elas são um bloco monolítico de opiniões e de posições. Às vezes as posições podem variar também a depender do campo que esses ministros se estabelecem. Então, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, onde essa nitidez ideológica ela é mais presente, então lá muito, um escolhido pelos democratas normalmente tende a ter posições mais progressistas, como a gente costuma dizer em política, e os conservadores a mesma coisa no campo conservador. Aqui isso é mais diluído. Então, os ministros... Lá nos Estados Unidos já aconteceu também de juízes da Suprema Corte surpreenderem. É o caso, por exemplo, do Warren, lá nos anos 50 e 60, né, que foi um juiz que, na verdade, foi nomeado por um presidente bastante conservador e foi um dos mais importantes juízes nas discussões, por exemplo, sobre direitos civis da população negra, por exemplo. Né? Quer dizer, ele foi muito importante nessa virada. Inclusive, o Eisenhower depois disse que se arrependeu de tê-lo indicado para a Suprema Corte. Claro. Só que no Brasil isso acontece com mais frequência. Então, assim, essa diferença de juiz, que no caso de ministro, que foi nomeado por um presidente progressista e depois toma posições mais conservadoras, e às vezes o oposto também. Basta dizer que, recentemente, um ministro que foi de suma importância, em que pese decisões pontuais, que isso, claro, eu estou opinando aqui, isso comporta divergências, claro, com colegas do campo do direito, essa divergência acontece, mas que eu acho que foi alguém muito importante para a democracia, foi o ministro Alexandre de Moraes. Com certeza. E foi um ministro que é historicamente uma pessoa conservadora, politicamente falando, e que foi nomeado por um presidente conservador, que foi o ex-presidente Michel Temer. Então, e foi alguém muito importante nessa questão da preservação do Estado Democrático de Direito. Bem como não é uma novidade ministros indicados por presidentes progressistas tomarem também posições conservadoras. Isso não é uma novidade completa no caso do ministro Cristiano Zanin. Então, não há assim eu diria que não há uma nitidez ideológica tão clara no histórico dos ministros do Supremo, se nós analisarmos isso de uma maneira mais global. É assim que eu vejo preliminarmente. Muito, muito interessante, né? Essa volatilidade. Isso, desembargador Fábio, caracterizaria uma certa falta de controle de que projeto o Supremo vai construir, ou essa liberalidade faz parte da democracia no judiciário? Seja bem-vindo. Bárbara, Daniel, Antonella, Rafael, e a todos e todas que nos ouvem, né? Muito obrigado. Eu acho que uma das coisas que é debatido quando você tem governos ditos progressistas ou ditos de esquerda, não é que existe, no caso, por exemplo, que nós estamos pensando agora, e em outros casos, não é, existe uma certa confusão no sentido jurídico, quando existe uma coisa que ela se confunde, né? É a competência, o atributo técnico com as ideias que as pessoas defendem. Indiscutivelmente, o ministro Zanin, ele é tecnicamente um jurista de grande valia, ele é um homem muito experiente, de grande inteligência.
E existe essa confusão de imaginar que pelo fato dele ser técnico e esse nome, por exemplo, garantista, eu não consigo entender o que é que isso significa juridicamente, porque um juiz que não defenda garantias básicas fundamentais, ele sequer deveria ser juiz, pelo menos no sentido que a imprensa põe aí do que é que ser garantista, né? Existe uma confusão entre essa coisa de ser técnico, de ter sido defensor de um determinado cliente, que foi muito bem marcado, que hoje é o presidente da República, e de quais são as ideias dele. Na verdade, né, uma coisa que é extremamente característica, uma coisa que eu pesco aqui de Antonella, acho que dentro de todo o conjunto do que ela falou, né, você nomeia as pessoas sem saber o que elas pensam. Na verdade, por exemplo, a comunidade jurídica, sabe? Por exemplo, no caso do ministro Gilmar Mendes, ele tinha sido advogado da União, nós sabíamos o que ele pensava como defensor da União. Ele tinha uma obrigação institucional que se sobrepunha, inclusive, ao que ele estava convencido, muitas das vezes, individualmente. Então, na verdade, você não sabe o que ele pensa. Né? Quando você começa a pegar o histórico de todos os ministros, não é esse. Conservadores, ditos conservadores, nomeados por governos conservadores ou não conservadores, você no fundo não sabe o que é que ele pensa. Por exemplo, o presidente Michel Temer tem um livro de direito constitucional que é bem fininho ele, mas que ele serviu de manual, acho que praticamente para grande parte dos estudantes da minha época, né, direito constitucional, certo? De direito constitucional da minha época de estudante, e que em definitivo você não consegue extrair absolutamente nada do que ele pensa como uma pessoa que vai ocupar um cargo público, um cargo estatal. Então, na verdade, o que acontece não só com o ministro Zanin, como com todos os outros, é que existe um processo de nomeação e as pessoas apostam muito mais em quem está nomeando do que propriamente em quem está sendo nomeado. Não é? Quer dizer, como quem está nomeando é o presidente Michel Temer, presume-se que ele vai ter ideias alinhadas com aquilo que o Michel Temer pensa. Mas, na verdade, em que campo a gente está falando isso? Né? Em que espaço? Né? Em que espaço da nossa sociabilidade estamos falando, né, desse pensamento ser progressista ou ser conservador? Por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes, e aqui é sempre bom registrar, até por conta do cargo que eu ocupo, com todo o respeito que se tem às ideias dele, ele tem tomado decisões no campo do direito do trabalho que são decisões que eu digo a vocês. Ele hoje, as decisões do Supremo, como regra, mais especificamente do ministro Alexandre de Moraes, ela retroage, certo, a ideias anteriores a 1988 no que diz respeito a conceitos de relação de trabalho. Como, por exemplo... Como, por exemplo, ele recentemente decidiu, né, dizendo, né, e não só ele, como também o Toffoli decidiu agora recentemente, que não existe vínculo de empregos entre hospitais e médicos e entre advogados e escritórios de advocacia, porque sendo eles componentes de carreiras extremamente, vamos dizer, privilegiadas na nossa sociedade, liberais, e bem remunerados, né? E eu não sei em cima de que realidade eles colocam essa boa remuneração, né? Só para dar um exemplo, eu conheço um escritório de advocacia, certo? Com quase 2.000 advogados, onde aproximadamente 1.800 ganha menos de 2.000, ganha aproximadamente R$2.300. Então, sob o argumento de que compõe, né, um advogado não pode saber que está descumprindo a lei, um médico é uma atividade da elite brasileira. Então, sob esse argumento, você chega à conclusão de que não existe vínculo de emprego, né? Quando esse discurso, ele não tem muito sentido jurídico. Ele não tem muito sentido jurídico. Você chegar e dizer que uma pessoa conhece o direito, ela não pode, por exemplo, dentro da nossa sociedade, concretamente falando, nós somos o país que temos mais advogados em número absoluto no mundo. Interessante. Então, num nível de proletarização, por exemplo, né, para usar uma afirmação mais sociológica, no nível de proletarização
de uma profissão como uma atividade jurídica, você dizer que esse não tem vínculo de emprego porque ele compõe uma profissão que deveria saber quais são as consequências jurídicas do que está assinando, é você desconhecer, por exemplo, que desde sempre o direito do trabalho ele se funda muito mais numa investigação do que está acontecendo do que propriamente daquilo que as pessoas até assinam ou pensam que estão fazendo. Então eu acho que no fundo, um problema que a gente tem muito sério, e não é só no Supremo não, eu acho que em diversos campos, né, que por exemplo, quando você tem juízes de carreira, você tem uma tendência a ter menos impacto disso. Por quê? Porque os juízes de carreira são obrigados a expressar suas opiniões sobre todas as situações jurídicas constantemente. Agora, um advogado, onde ele, por exemplo, é da natureza de ser advogado, selecionar seus clientes. Eu posso dizer simplesmente para quem eu vou advogar. E a depender de para quem eu vou advogar, eu vou expressar opiniões A, B, C ou D. E só para concluir, só para encerrar, a gente há de convir também que só talvez isso sirva como um certo alento, que o ministro Zanin, ele assumiu acho que menos de 2 meses, menos de 1 mês. Então ele é um ministro que do ponto de vista da carreira, ele ainda é muito jovem, certo? Da carreira jurídica, e do ponto de vista da ocupação de um poder de Estado, ele é muito jovem. Obviamente que ele está ocupando hoje uma posição de poder. Ele vai ser pressionado, ele vai ser cobrado. Quem o indicou vai telefonar para ele, né? Ou as pessoas que estão mais próximas dele vão pressionar. Isso vai acontecer porque faz parte do jogo da política, ainda mais quando você está no nível no qual ele ocupou. Né? Então, eu acho que hoje é muito imediatismo você querer que ele tenha determinadas posições, ou que você espere em primeiro lugar porque ninguém sabia, porque isso nunca foi perguntado a ele. Em segundo lugar, porque ele nunca foi exposto a esse tipo de visibilidade. E entendo esse tipo de visibilidade, pode ser que as pressões impliquem em modificações de pensamento. E por último, né, muitas das vezes o que a gente há de convir é que o pensamento, e aí ficaria muito complicado a gente imaginar aqui, é que muitas das vezes o pensamento jurídico ele não necessariamente ele tem que se submeter a uma lógica da política ou a lógica de outros modelos de pensamento. Né? Se as pessoas lerem o que eu tenho escrito nos processos sobre uberização, muito provavelmente vão me detestar. Né? Porque eu tenho escrito, pelo menos naqueles casos que eu encontro, posições que as pessoas diriam que são posições conservadoras e eu sempre me imagino como sendo uma pessoa que estou analisando um processo. Na democratização do direito, o outro elemento, além da estrutura, da forma, das montagens, né, das relações entre os interesses particulares e o que vai representar os temas e os debates, tem os sujeitos, os usuários, os grupos sociais, as classes sociais. Né? Como essas classes sociais estão perante o judiciário? Né? A gente fala muito no Brasil extremamente desigual, né? Extremamente machista, por exemplo, extremamente LGBTfóbico. Como é que se expressa isso? E você, na sua experiência de desembargador, na área de trabalho, né? Como é que se expressa esse acesso? Né? Como que se vê a justiça? A justiça se vê permeada por esses sujeitos sociais? Por favor. Olha, o nosso país, né, ele tem uma prática processual extremamente individualista, né? Ele é muito do indivíduo, né? Ele não pensa os sujeitos coletivos, certo? Isso daí a gente vê, por exemplo, o Código de Processo Civil tem mais de 1000 artigos e ele basicamente ele fala a todo instante de como o indivíduo, né, ele se apresenta perante o Poder Judiciário. O que existe de elementos de coletivização e de acessibilidade por instrumentos mais coletivos, né, mais amplos, né, são legislações esparsas, né, que quando você junta, você até consegue, né, ter um subsistema processual, né, com uma relativa coerência, né, com uma relativa quantidade de instrumentos, né, que esses sujeitos coletivos podem adotar
na representação, né, dos grupos e das classes sociais que eles representem, né? No caso do direito do trabalho, por exemplo, os sindicatos, né, representando as categorias, né? Você tem, né, no direito do consumidor, se você tivesse associações de consumidores, você teria inclusive a possibilidade desse manuseio, né, das associações, não esses organismos estatais, né, que é uma outra lógica, né, essas defesas do consumidor, né, esses órgãos estatais de defesa do consumidor. Né, as associações, né, de defesa ambientais, né, você falou mesmo agora da proteção aos indígenas, e você tem, né? Mas, do ponto de vista da prática mesmo, né, esse manuseio desses interesses coletivos, eles são exceções esmagadoras, né? Nós poderíamos dizer que eles são exceções desprezíveis do ponto de vista estatístico. Né? Você não tem, por exemplo, os sindicatos de trabalhadores. Você não tem os sindicatos de trabalhadores numa postura de reivindicação de direitos dos trabalhadores. Né? Do ponto de dissídio coletivo, né? Que é um tipo muito específico de processo judicial. Mas eu estou há 10 anos no tribunal e nós não devemos chegar a 50 processos de dissídio coletivo. Mas uma cultura que não se desenvolveu ou é uma estratégia de... Não, na verdade, é assim, os motivos que o levam, né, são de ordem muito mais da maneira do funcionamento dos sindicatos. Né? A gente há de convir que os nossos sindicatos de trabalhadores, né, em sua grande maioria, eles não são reconhecidos por serem sindicatos aguerridos, né, de serem sindicatos que realmente eles... vão para a frente de luta. Aí, veja só, estou falando como regra. Né? Só para você ter uma ideia, né? Para vocês terem uma ideia, certo? O fundo de garantia, né? Essa semana eu tive acesso a um processo, né, do campo, que envolve, está se desdobrando até em questões de conflito agrário, onde essa empresa ela tem um débito no fundo de garantia de 130 milhões de reais. Muito. Consolidados ao longo de 30 anos, que poderiam ter sido cobrados ao longo do tempo, né, e que não foram, né, pelos seus sindicatos, poderia ser cobrado pelos sindicatos. Né? Você vê, se você pegar os próprios sindicatos de servidores, né, não existe uma lógica da defesa coletiva perante o judiciário. O que existe os professores têm um determinado problema e aí passa a procuração para cada professor, certo? E aí você não tem uma perspectiva, né, de categoria. Você tem diversos indivíduos que têm o mesmo interesse, e aí você reforça muito essa lógica, né? E aí, efetivamente, você não tem a presença dos sujeitos coletivos no Poder Judiciário como regra, né? E quando você o tem, quando eu falei, por exemplo, das organizações de defesa do consumidor, né, você, via de regra, eles são estatais. Essa coletivização acontece muito por organismos estatais. Um grande exemplo disso são as iniciativas dos ministérios públicos em geral. Os ministérios públicos, via de regra, no processo civil, eles atuam em situações, na maior parte das vezes, na esmagadora maioria das vezes, em situações coletivas, né, que poderiam ser defendidas, né, por entidades da sociedade civil. E, no entanto, paradoxalmente, é o próprio Estado quem provoca o Estado, mas na perspectiva de conseguir a garantia de um direito de uma coletividade, né, da sociedade civil. É uma dinâmica bastante estranha, né, bastante interessante, mas que as razões dessa situação, elas são razões que precisam ser muito exploradas, por exemplo, no campo, né, em outros campos de estudo que não no direito. Então, essa situação desses sujeitos coletivos, nós ultimamente estamos vendo vários debates, né, professor Antonella?
Por exemplo, essa questão do feminicídio, por exemplo, que não é um problema com uma mulher, né? É uma situação social. Né? Qual é esse acesso, por exemplo, das mulheres ou da LGBTfobia, que é bem presente no Brasil, né? A mortandade, o assassinato, né, de pessoas. Como é que isso pode, no judiciário, né, abrir essa porta tão difícil para que o judiciário também se democratize e garanta direitos, né, que estão postos, né, para essas populações? Por favor. Isso que o desembargador Fábio estava comentando é um ponto muito relevante dentro desse contexto mesmo da tua pergunta, no sentido de que quanto mais a sociedade civil tiver organizada para reivindicar esses direitos, mais desdobramentos concretos isso vai ter. Então, a questão dos sindicatos que o desembargador colocou é algo que talvez reflita, não sei, desembargador, se eu estou correta, mas é a própria precarização do mundo do trabalho, essa coisa de uma certa desmobilização de um ente que é tão importante, que são os sindicatos, né? No campo dos direitos, do direito antidiscriminatório, de um modo geral, que envolve justamente esses segmentos vulneráveis da população, mulheres, LGBTs, pessoas negras, pessoas com deficiência. Essa organização é muito importante, apesar de que muitas vezes até mesmo setores tidos como progressistas criticam isso, dizendo que isso é identitarismo, né? Que não importaria essas pautas específicas, porque o que importaria seria a pauta econômica, a reivindicação, por exemplo, da classe trabalhadora, como se essas coisas fossem incompatíveis entre si. Eu absolutamente não vejo nenhuma incompatibilidade, pelo contrário, né? Existe aí uma interseccionalidade de formas diferentes de discriminação, mas que são discriminações, todas elas, né? Então, isso leva, de fato, a algumas organizações não governamentais a atuarem, inclusive, muitas vezes como amicus curiae no Supremo Tribunal Federal, ou como proponentes da ação, mas, de fato, ainda há uma dependência muito grande de entes estatais, como Ministério Público, Defensoria Pública, trazendo esse debate, né? E o que acontece é que o judiciário, a sedimentação, para mim particularmente, eu sei que o judiciário muitas vezes ele é acusado de ser ativista, né? É muitas vezes uma referência, o judiciário está sendo muito ativista. Na Lava Jato, né? Isso apareceu muito, por exemplo, né? Mas assim, curiosamente, a Lava Jato não foi tão acusada de ativismo nesse sentido. O termo ativismo, na verdade, vem da década de 40 dos Estados Unidos, né? Na verdade, de um jornalista, não de um jurista, e vinha justamente num tom crítico que, no fim das contas, é muito assim. Ativismo é quando o juiz supostamente interpreta a lei de um modo que eu não gosto. E a autocontenção seria o contrário, né? Se interpretou do jeito que eu gosto é porque seguiu a lei. Se interpretou de um jeito que eu não gosto é porque foi ativista. E, na verdade, esse dito ativismo, né, que é um termo pejorativo, na verdade ele é uma decorrência de um fenômeno que é conhecido como judicialização da política, por uma razão muito simples. A Constituição de 1988, ela dá ao Poder Judiciário uma condição de decidir determinadas questões, e aí vem aquela história do acesso à justiça, da insindicabilidade, que seria o judiciário não pode negar a prestação jurisdicional quando ele é acionado, e há muitas lacunas na própria Constituição, e o que exige uma postura mais proativa do judiciário. O judiciário deixa de ser o clássico boca da lei, como Montesquieu dizia lá no século XVIII, para ser um judiciário mais proativo mesmo, por uma opção da Constituição. É claro que eu não estou defendendo aqui que os juízes saiam completamente dos marcos da legislação, né? Eu também tenho críticas nesse sentido. Recentemente o STJ, por exemplo, admitiu a penhora de salários, a revelia completa do Código de Processo Civil. O juiz ele não pode julgar com a mera subjetividade, né? O Código de Processo Civil ele traz ali um marco que pode
a gente pode até analisar que ali seria injusto, aquele patamar muito alto de salário, mas é o que objetivamente a lei colocou. Assim como a história da prisão em segunda instância também, né, que literalmente você tem ali a Constituição e o Código de Processo Penal dizendo algo totalmente oposto ao que o Supremo consolidou em termos de interpretação. Tem esses casos, assim, que são casos que, de fato, eu entendo que o Judiciário, nesse caso, extrapolou. Mas, na maioria das vezes, não é isso. Na maioria das vezes, você tem a lei com uma moldura, com interpretações possíveis e que o Judiciário, de algum modo, contemplou dentro daquelas interpretações possíveis, uma que, de repente, eu posso até discordar, mas que está dentro dos cânones hermenêuticos, dentro daquela moldura jurídica estabelecida. E aí, nesse caso dos setores vulneráveis, o Judiciário tem sido muito importante, né, do ponto de vista essa judicialização da política, no sentido de que muitas dessas entidades levam para o judiciário omissões do legislador. Por exemplo, para a comunidade LGBT e mais, ela foi muito importante. O judiciário ele foi decisivo para nós nesse aspecto. Porque, veja-se, agora mesmo no Congresso Nacional há um projeto de lei para proibir o casamento homoafetivo. Vejam que absurdo. Isso em 2011, o Supremo foi que consolidou a tese inicialmente da união estável depois do casamento, de que pessoas do mesmo gênero podem, até porque a Constituição não faz nenhuma vedação. Apesar da Constituição ter, de fato, homem e mulher, no seu teor literal, ela não proíbe outros tipos de uniões. O que deixa perfeitamente possível que o Judiciário faça isso, como o Judiciário, via Supremo Tribunal Federal, garantiu, por exemplo, no nosso caso de pessoas trans, a alteração de nome e de gênero na certidão e nos documentos, sem a necessidade de cirurgia de redesignação ou de decisão judicial, fazendo isso diretamente no cartório. O STF também garantiu a equiparação da homofobia e da transfobia como racismo para efeitos de punição. Algo que muita gente diz, não, está criando um novo tipo penal ou coisa do gênero. Na verdade, é falso isso, porque a tese do racismo social, ela é uma tese que, primeiro, surgiu na própria lei do racismo, porque veja-se que a lei 7716 lá atrás, que é a lei do racismo, ela coloca como preconceito, como racismo punível, não só questões de raça, mas também de etnia, de religião. De procedência nacional, ou seja, nós nordestinas podemos sofrer discriminação racista por essa razão. O Supremo interpretou dessa forma no caso Ellwanger, que foi o caso dos judeus, também como racismo, e estendeu essa interpretação para os casos de homofobia e de transfobia. Então, veja, era algo que, na verdade, o Congresso deveria ter feito. Né? Seria muito mais razoável, né, que fizesse uma lei geral. Mas o Congresso negou, infelizmente, a minorias, nessa história de que a maioria, as minorias que se adequem, um ex-presidente uma vez falou isso, né? Que as maiorias, governa-se para as maiorias, as minorias que se adequem ou desapareçam, né? De triste memória, uma frase desse tipo. E, na verdade, essas minorias foram contempladas exatamente pelo Judiciário, pelo fato de que o Judiciário não tem que prestar contas às maiorias. Ele pode decidir, mesmo contra maiorias, o que a gente chama de contra-majoritariedade, mesmo contra maiorias, exatamente com a Constituição como seu bastião, como seu farol. Então, é nesse sentido que o Judiciário ele tem sido muito importante nessas lutas. Né? Então, o Judiciário, de certo modo, tornou-se uma arena política também para grupos vulneráveis, para minorias e até como formas de provocação ao Legislativo para que o Legislativo haja. Mas, até o momento, o Legislativo está muito em débito com as populações vulneráveis e, mais especificamente ainda, com a população LGBTI+. Essa é a que mais sofre com o Legislativo dando completamente as costas. E se não fosse o Poder Judiciário, a situação estaria muito pior. Professor Antonella, afinal, temos perspectivas de democratizar a nossa sociedade, que passou por um período, está passando por um período, né, que a gente pode considerar extremamente conservador, ou alguns dizem fascista. Temos condições de construir? Quais seriam os caminhos que nós podemos construir esse processo de democratização, tanto da sociedade brasileira quanto do judiciário? Professora. Bom, Daniel, eu como professora tenho digamos assim, a crença, pelo menos, de que a educação é decisivo em todos esses aspectos.
Eu penso que, em relação à sociedade, falta... Ainda ontem eu estava discutindo com meus alunos e alunas no PPGD daqui da UFPE, o mestrado e doutorado, que nem sempre o pessoal sabe qual é a sigla, né? A gente às vezes fala no automático. PPGD é Programa de Pós-Graduação em Direito, que é o estrito senso que envolve mestrandos e doutorandos, no caso do alunado. E nós estávamos discutindo constitucionalismo digital, dentre outras coisas, na perspectiva da educação e inclusão digital. E a percepção que os presentes e as presentes tiveram, e eu comungo dessa percepção, é do quanto nos falta, enfim, do mesmo jeito que faltava educação antes desse advento do mundo digital, parece que ainda assim temos também um grande déficit de educação digital. No sentido de que ainda é difícil para nós, e principalmente para pessoas um pouco mais velhas, que têm um pouco mais de dificuldade de lidar com tecnologias da informação e que são pegas muito facilmente com notícias falsas, aquilo que se chama de fake news, porque o grande problema das fake news é porque elas geram exatamente a formação de uma vontade política ou de uma esfera pública baseada em falsas premissas. Ou seja, nós vamos ter realidades... Muitas vezes eu vou discutir com a pessoa assim, a gente... começa a discutir e eu percebo que a pessoa simplesmente está mal informada sobre fatos efetivamente ocorridos, ou seja, imagina fatos que não ocorreram, que de fato ocorreram, ou o contrário. Então você tem ali uma dificuldade da premissa, porque como é que vamos discutir opiniões se não temos os mesmos fatos? Então vira um pouco... de fake news, vamos a fake opinions, né? Então, é um pouco essa coisa de que, se eu não tenho um acordo entre os fatos, né? Se nós não entramos em acordo, digamos assim, que essa mesa é uma mesa e não um elefante, por exemplo, né? Então, se não entramos de acordo com isso, né? Apesar de podermos discutir se ela é alta, se ela é baixa, se ela corresponde às necessidades do espaço ou não, quer dizer, tudo isso são... opiniões, mas nós temos que ter em vista que isso é uma mesa, não dá para eu partir de um fato inexistente ou de algo desse. Então isso é um diálogo que termina sendo difícil. Então a educação digital hoje é muito importante dentro desse contexto para que nós possamos construir uma vontade política baseada em fatos, com divergências de opiniões, obviamente, mas partindo sempre dos mesmos fatos. Então isso é algo muito difícil nessa toada, nesse momento da sociedade mundial, não só brasileira, né, que sofre com essa coisa da distorção daquilo que a gente tinha muita esperança, né, de que as tecnologias da informação, a inteligência artificial ia nos colocar num patamar de grande civilização, né, de avanço de direitos e, de certo modo, embora as tecnologias são meios, não fins, né, então elas podem ser bem utilizadas, mas a falta de habilidade no manejo delas está nos levando a uma dificuldade do ponto de vista da própria civilização humana. Então, a democratização ela passa por uma educação, eu acredito que é muito forte nisso. Eu acho que passa também por uma observância daquilo que poderíamos chamar de um público não estatal, uma regulação mais forte em relação a isso, a todas essas empresas, grandes corporações que formam hoje essa espécie de público não estatal, ou seja, você tem mecanismos que são alheios ao Estado, que são paralelos ao Estado, que, na verdade, fazem, às vezes, de poder estatal, às vezes com mais poder de fato do que o próprio Estado. Você considerar empresas como um Google, como o YouTube, como o TikTok, né? E a dimensão de tudo o que isso influencia na esfera pública e no debate público. Então, educação para lidar com isso, regulação, eu acredito nisso, e acho que, se vamos falar especificamente do Poder Judiciário, eu acho que passa um pouco por tudo isso. Né, no como nós estamos, e eu acho que nós, professoras e professores de direito, temos uma grande responsabilidade nisso, como nós estamos formando os nossos bacharéis em direito no sentido de sua preparação para o exercício dessas profissões. Uma coisa que particularmente me incomoda muito é quando eu vejo, por exemplo, boa parte dos nossos alunos e alunas quando dizem, o que é que você gostaria de ser como profissão jurídica? Eu quero fazer concurso. Aí eu fico pensando, sim, mas
qual é a profissão, qual dessas profissões qual é a sua vocação, o que é que você sente como vocação nessas profissões jurídicas? Ah, não sei, eu vou fazer concurso, o que der, deu. Ou seja, porque eu fico pensando, a habilidade para você ser, por exemplo, um magistrado, é uma habilidade muito diferente daquela que se exige de um advogado e que é, por consequência, muito diferente daquela que se exige de um delegado de polícia. Ou seja, essas vocações são muito distintas. É algo, digamos assim, que é muito multifacetado. Ainda que eu ache legítimo que as pessoas prestem concurso e possam ter experiências até em várias profissões, porém, o mais importante disso seria buscar o quê? A vocação. Né? Se essas pessoas têm, de fato, uma vocação para serem magistrados, para serem advogados, para serem Ministério Público, defensores, delegados, seja lá o que for. Então, eu acho que passa por... O ensino jurídico também precisa ser reformulado, né? Como um ensino de mais conteúdos de cidadania, de mais conteúdos de natureza social, sem descuidar do aspecto técnico-jurídico, sem dúvida alguma, mas é preciso digamos assim, um olhar mais cuidadoso da relação disso com o entorno social. Até porque, como a magistratura é uma carreira muito bem remunerada, então há de fato, esse fenômeno que o desembargador Fábio colocou é verdadeiro. Nós temos hoje um judiciário menos castas de famílias e tudo mais, só que nós sempre corremos o risco, pelo fato de ser uma carreira bem remunerada, de se formarem novas castas em lugar das antigas. Então, o judiciário ter sempre essa preocupação e a formação nesse sentido, desse olhar humanista, desse olhar legalista em relação à Constituição, desse olhar de uma consciência muito clara dos marcos do Estado Democrático de Direito. Por exemplo, para mim é inconcebível que um juiz vá para as ruas, e isso aconteceu no passado recente, um juiz vá para as ruas ou vá para as redes sociais dizendo fecha o Supremo, né? Enfim, intervenção militar, artigo 142, e eu vi coisas assim que me deixou... Quer dizer, é o Estado democrático de direito que garante ao próprio juiz as garantias que ele tem para julgar com independência, e esse juiz se coloca dessa forma. Eu acho inadmissível. Eu acho que falhamos aí em algum momento do ponto de vista educacional, e para mim a palavra-chave nisso aí, como professora, é educação. Muito bem. Essa questão da educação, né, está ligada também à nossa origem, à nossa estrutura social brasileira, né, que é extremamente, historicamente segregadora, né? E aí eu passo a palavra para o desembargador Fábio Farias, também nessa mesma toada, né, pensando da dificuldade, por exemplo, de um Brasil que o desemprego é altíssimo, que os salários são baixíssimos, que a estrutura do trabalho é uma estrutura que temos grandes conquistas, né, no campo do direito, mas ao mesmo tempo temos uma estrutura de uma injustiça social muito grande. O que fazer, então? Daniel, pegando essa tua ideia da democracia, né, acho que a gente tem por hábito de confundir democracia com voto, né? Se tem eleição, tem democracia, certo? E aí a gente constrói umas situações que, pelo menos para mim, elas são bastante esquisitas, né? Uma vez eu escrevi um texto sobre eleição para Procurador-Geral da República. E aí existe uma consulta, né? E todo mundo diz que isso é democrático. O que ninguém diz é que o Ministério Público é composto do Ministério Público Estadual, Militar, Eleitoral, do Trabalho e Federal, e apenas os federais é que faziam a eleição entre eles. E aí, quando eu olho para um modelo de consulta como esse, eu prefiro que os senadores continuem sabatinando o que é indicado pelo presidente da República, que pelo menos os senadores têm respaldo popular. Certo? E aí, como Antonella falou, você tem uma casta de procuradores que decidem votar e eleger o acusador mais importante do país, né? E aí essa perspectiva ela tem que ser bem mais ampla mesmo, essa coisa da democratização, né? Acho que a Antonella ela falou aí da informação, né? Quantas pessoas sabem como é que o Poder Judiciário funciona? Não é nem só no aspecto da jurisdição, é em qualquer aspecto. Se você perguntar, as pessoas não sabem quantos processos existem
quais são os critérios que são adotados para que aqueles processos, alguns processos andem, outros processos permaneçam mais tempo paralisados, simplesmente não se entende o funcionamento. Particularmente eu tenho insistido muito, eu tenho conversado muito, né, com os advogados, feitos agora mesmo, acho que esse ano já fiz cerca de 10 apresentações para os advogados, né, tentando mostrar, isso aqui a gente funciona desse jeito, para vocês procurarem entender como é que as coisas são decididas, né, para que pelo menos os advogados entendam, né, como é que as coisas são. Mas existe uma outra coisa que permeia esse debate de um homem negro, uma mulher trans aqui presente, né, nesse programa, não é que, por exemplo, a acessibilidade dessas pautas ao Poder Judiciário, né? É uma coisa interessante, apesar do Judiciário ter feito todos esses avanços e essas garantias aqui postos por Antonella, é uma coisa muito interessante que você, num país, né, onde todo mundo diz que não é racista, mas que o país é racista, né, você não tem nenhum processo que dialogue sobre racismo na Justiça do Trabalho. Nenhum. Não foi promovido nenhum processo onde alguém foi acusado de ser racista. Não existe nenhum processo de LGBTfobia. Nenhum. Não existe nenhum processo onde uma mulher tenha dito que foi discriminada pelo fato de ser mulher no Poder Judiciário pernambucano. É zero. É um número bonito, é um número absoluto, é zero. Certo? Então, quando você tem um judiciário, né, que é um judiciário dito social, né, que lida, né, com a população trabalhadora, majoritariamente, como forma majoritária, é a população que tem maiores carências, né, no nosso país. Uma população negra, uma população onde tem gays, lésbicas, trans, você tem todas, todo mundo está presente na classe trabalhadora brasileira, e você tem, no ano passado, 65 mil processos, e nós já chegamos a ter 110 mil processos alguns anos atrás, e nós não temos nenhum processo que conversa sobre isso. E aí você fica se perguntando se as relações de trabalho, elas são relações de trabalho santificadas no nosso país, né? Porque é uma coisa, é um dado bem interessante você saber, e aí eu acho que aí termina sendo também muito produto disso que foi falado de organização da sociedade civil, né, que de uma certa forma se organiza, né, muitas das vezes, né, por nichos, né, e que não consegue transitar nos outros lugares, né? Eu sou o trabalhador, eu não sou uma mulher trans, né? Eu sou o trabalhador, eu não sou um homem negro, né? Eu sou isso, né? Então, e quando você vê, né, você vai ver no trabalho, será que o mundo é desse jeito que aparece na Justiça do Trabalho? E isso demonstra que o Poder Judiciário Trabalhista, apesar de tudo, ele ainda é um Poder Judiciário que ele fala muito pouco sobre essas situações que são extremamente complicadas e complexas na nossa sociedade. Perfeito, é uma situação bem forte, bem importante para a gente refletir como essas coisas vão sendo tramadas, e no fim o problema da sociedade brasileira de democracia é um problema amplo, né, que vai além do judiciário, né, mas é importante que vocês estejam aqui. Queria passar a palavra para os agradecimentos finais, a gente já está no fim do nosso programa, agradecer imensamente, sei que a agenda de vocês não é fácil, né? Mas foi uma alegria para a gente aqui, para a Bárbara, para o Rafael, o Zé que está na produção lá, e para mim, Daniel, ter vocês aqui, ouvir vocês. Esperamos que a gente tenha outros encontros, outros debates, né? E que o programa Realidades ajude a gente a refletir sobre a nossa realidade, apontar caminhos. A última palavra para vocês, muito obrigado. Muito obrigado, né? É um prazer enorme. Né? E assim, não é sempre que a gente tem condição de ter aula particular, né, com uma constitucionalista, né? Na nossa área diz uma constitucionalista de escola, né? Como é a Antonella, mas não é nenhuma brincadeira ou ironia, é apenas um reconhecimento, né? E um prazer enorme, né, de encontrar com essa amiga, né, de luta, né, de batalha, que está numa frente muito pesada, que é a acadêmica, né, dirigindo a Faculdade de Direito, e numa condição muito singular de mulher trans, né,
muita coragem, muita luta, né? Mas ainda bem que muito apoio, tanto é que foi eleita. Né? Exatamente. Que bom. Que bom. Obrigado, desembargador Fábio Farias. Antonella. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, Fábio, pelas palavras tão carinhosas, né? Assim, de um reconhecimento, é recíproco, entenda dessa forma, né? Das pessoas que eu mais admiro dentro do judiciário, pelas posições, pela coragem, por tudo mais. Então é muito bom a gente estar entre pessoas assim para debater, além da inegável qualidade técnica, mais do que reconhecida. Então, assim, para mim foi uma oportunidade muito boa de debater essas temáticas, né? Para mim é um grande prazer. A vida está bem corrida mesmo, né? Com um compromisso atrás do outro, mas eu tenho feito um esforço, né? A Justiça do Trabalho tem me chamado muito, é o ramo do judiciário que mais me chama para fazer palestras, para fazer esse tipo de intervenção, o que muito me honra, porque é uma identificação. Apesar de eu não ter atuado no pouco que eu fiz de advocacia, praticamente nada na Justiça do Trabalho, mas assim, esse meu olhar dos direitos humanos, do social, a minha própria condição de uma pessoa trans, LGBT e tudo mais, me dá um prazer muito grande de falar num ramo do judiciário como a Justiça do Trabalho, bem como nos outros também. Sempre que me chamam, eu estou indo também, sempre nessa ideia de conscientizar sobre direitos humanos, conscientizar sobre os grandes temas do direito constitucional, trazer um pouco das minhas impressões, das minhas reflexões, que não sou dona da verdade, mas acredito que tenho algum estudo na área que posso certamente contribuir sempre com essas questões. Então, agradecer bastante a vocês, né? Parabéns pelo nível do programa e estou sempre à disposição. Muito obrigado. Estivemos com a professora Antonella Galindo, professora associada do Direito Constitucional e hoje vice-diretora do CCJ, como também estivemos com o desembargador Fábio Farias, que é desembargador do TRT, 6ª Região. Obrigado aos ouvintes, às ouvintes, obrigado Bárbara, Rafael, todo mundo aqui da produção. E a gente se encontra próximo domingo, só dizendo o seguinte, tem podcast, a gente está preparando uns podcasts legal a partir do programa, você pode ir lá no Instagram, Realidades, né? Como é que é, Bárbara? Diz aí, ajuda. Realidades UFPE, e aí você pode encontrar, e a gente faz umas entrevistas agora com vocês, e até o próximo programa. Muito obrigado. Acabamos de ouvir Realidades. Oferecimento Proeste, UFPE.